algumas a concentração relacionada à porcentagem em título e fazer algumas conversões. Vou compartilhar a tela. Então, só para fazer a revisão, como eu disse, é importante vocês assistirem os vídeos primeiro, né, para depois pegar e assistir essas aulas. É muito comum a gente encontrar no nosso dia a dia a expressão da concentração e não da quantidade. Então, por exemplo, esse soro fisiológico, né, que a gente encontra na farmácia para limpar o nariz, etc., né, as vias aéreas. Então, nós temos lá, a gente compra soro fisiológico, 0,3, 0,9, 1% e assim por diante. Então, agora aqui, ó, nós estamos vendo que é 0,9%. O que significa isso? Nós vamos analisar, tá? O álcool etílico. Hoje nós usamos muito o álcool etílico 70%. Esse aqui eu vou colocar 96%. Volume. Para o álcool, existem duas outras unidades, que é o grau GL, para depois vocês pesquisarem, e o INPM. Então, tentem pesquisar esses dois dados, o significado deles e como que um converte no outro, tá? Porque vai ser muito útil para nós. Outra coisa que apresenta também a concentração no nosso dia a dia é remédio. Então, a gente vai tomar amoxicilina trihidratada, 500 miligramas, o que acontece? Cada comprimido daquele, né, aqueles comprimidinhos, tem que conter 500 miligramas dessa solução, dessa substância. Então, é uma mistura sólida. Eu não vou falar que é uma concentração, que é uma solução, mas é uma mistura sólida, tá? Que cada comprimido, quando eu ingerir um comprimido, eu tenho que ingerir os 500 miligramas da amoxicilina trihidratada. E o que significa esse trihidratado? Não sei se vocês lembram dessa substância. Quando vem esse ponto H2O, isso quer dizer que na estrutura, cada proporção de um Cu e de um SO4 tem 5 moléculas de água ligadas. Por isso que aqui é pentahidratado. Uma unidade que nós vamos ter uma aula específica para ela é da água oxigenada, que corresponde a 10 volumes, 20 volumes, né? O que isso vai significar? Então, por isso que é importante a gente interpretar as unidades no nosso dia a dia. Agora nós vamos atentar para as porcentagens. Observem que nos vídeos vocês devem ter deparado com essas unidades. Então, sempre considerando que quando eu falo de concentração, eu estou relacionando uma quantidade de soluto com uma quantidade de... Nós vamos trabalhar com solução. Tá bom? Essas quantidades elas podem mudar. Como nós estamos trabalhando com porcentagem, então quer dizer que é uma quantidade em 100. Se eu tenho 100 unidades, se eu falar assim, vou pegar 10 unidades aqui dentro, quer dizer que eu estou pegando 10%. Por quê? Porque é 10 em 100. Então, a porcentagem, a gente fala assim, nossa, eu tenho que... o rendimento durante o ano tem que ser de 60%. Por quê? Porque é 60 em 100, tá bom? Então, essa porcentagem me fala da quantidade em 100. Então, observe aqui, ó, M1 e M2. Esse aqui seria o soluto e esse, solução. Soluto, solução. Soluto, solução. Soluto, solução. Quando vem os dois iguais assim, ó, igual nesse primeiro, porcentagem massa-massa, a gente pode só falar assim, porcentagem em massa. Subentende-se que os dois estão em massa, né? Assim como esse último aqui, ó, porcentagem em volume. Ok? Bom, agora observem o seguinte. O que nós temos que atentar aqui? Que
a quantidade de solução é dada no caso da massa, em gramas e o volume em mililitros. Sempre. A massa em gramas e o volume em mililitros. Isso aqui, esses dados são importantes. Outra coisa que é importante a gente compreender aqui, que eu posso transformar uma unidade em outra. Observem essa primeira, vou colocar aqui número 1, vou colocar aqui letra A, para não confundir com esse número 1. B, C e D. Como que eu vou converter A em B? A massa do soluto vai permanecer, mas agora, o que se refere à solução vai mudar. Então, eu preciso de quê? Da densidade da solução. Olha, se eu quero transformar A em C, a unidade equivalente à solução permanece, mas o que se refere ao soluto estava em gramas, passou para volume. O que é que eu tenho que ter? A densidade do soluto. Ok? Então, é importante a interpretação das unidades. Vamos fazer um exercício que vai envolver muita coisa e a gente já vai discutir. Uma solução aquosa de 123... Deixa eu ver como é que tira isso aqui. Opa. Quando aparece essa tarja lá em cima, fica muito ruim. Então, vamos lá. Uma solução aquosa de 1,23 gramas por centímetro cúbico, ou seja, densidade, né? Densidade da solução. Vou chamar a solução de A, tá? Então, solução aquosa, A. A densidade dela é igual a 1,23 gramas por centímetro cúbico. Habituem a extrair os dados da questão, porque às vezes é uma questão muito longa, então a gente precisa dos dados. Essa solução apresenta 20% em massa. Certo? Desse sal aqui, ó. Observem o ponto 7H2O, e ele já deu a massa molar. Então, foi pegando a massa do magnésio, do enxofre, do oxigênio, de 7 moléculas de água. 246 gramas por mol. Ele pediu para determinar a molaridade e sua concentração simples em gramas por litro. E nós vamos trabalhar também, transformar as unidades em porcentagem massa-volume, por exemplo, tá? Que não faz sentido pegar a densidade desse sal e transformar volume-volume, porque eu estou trabalhando com sólido, né? Geralmente, volume-massa é para líquido, né? Quando eu tenho soluto líquido. Então, vamos trabalhar aqui da seguinte maneira. O que significa 20% em massa? Aí entra a questão da interpretação das unidades. Vou pegar aqui e vou colocar em azul. 20% em massa significa que eu tenho 20 gramas desse soluto, que agora eu vou chamar de B. Tá bom, gente? Só para ficar mais fácil. Disperso em quê? Em 100 gramas da solução A. Então, só voltando aqui o slide, lembrando, sempre é soluto e solução, a massa em gramas e o volume em mililitros, tá bom? Então, o que eles querem aqui? Transformar em molaridade. Mol por litro. E em gramas por litro. Olha, soluto, solução. Soluto, solução. Soluto, solução. Nós temos que fazer algumas conversões de unidades. Eu já vou fazer todas as conversões, que talvez fique melhor, né? Do que fazer uma por uma. Primeira coisa, 100 gramas. Qual é o volume? A solução aquosa, então eu posso trabalhar com volume.
Vamos pegar aqui, fazer nesse cantinho. A densidade de A é igual a massa de A sobre volume de A. A densidade nós temos. A massa de A nós temos. Vou colocar aqui, ó. E o volume de A que eu quero. Só que observe que esse volume vai ser dado em quê? Já achei o valor aqui, que dá 81,3. Vai dar uma dízima aí. Observe que é em centímetro cúbico ou mililitro. Ok? Então, isso aqui eu posso estar falando 20 gramas de B, desculpa, disperso em 100 gramas de A. Mas eu já fiz a outra conta, vou pegar em laranja, não vermelho. É a mesma coisa de dizer que eu tenho 20 gramas de B dispersos em 1,3 mililitros de A. Ok? Agora observem que aqui eu tenho que trabalhar em litros, e eu vou passar para porcentagem massa-volume. Então, vou pegar aqui, ó, em 100 mililitros de A. Que aí eu já estou transformando aqui, ó. Quanto que eu teria? Tá? Se eu fiz a conta, deixa eu colocar em outra cor aqui para destacar. Vai dar 24,6. Certo? Bom, como eu vou precisar lá em cima em litros e em 1.000 mililitros de A, Y, que é 10 vezes essa quantidade, 246 gramas. Então, aqui eu já tenho duas concentrações que eu já vou precisar. A partir daqui, ó, eu posso falar que eu tenho 24,6 gramas em 100 mililitros de A, que equivale a dizer 24,6% massa-volume. Então, essa aqui seria a porcentagem. Daqui, da segunda opção, eu tenho 246 gramas em 1.000 mililitros ou em 1 litro. Então, eu já tenho essa concentração aqui, ó, concentração simples. Então, a concentração vai ser 246 gramas por litro. Então, já tem essa outra concentração lá. Agora, falta essa concentração em mol por litro. Olha, mol de quê? Aqui é do soluto, né? O soluto eu chamei de B. Mol de B, volume de A. Volume 1.000, então só transformar isso aqui em mol. Como eu sei que um mol pesa 246, então quer dizer que eu posso dizer que um mol de B está disperso em 1.000 mililitros de A. Certo? Então, é a mesma coisa dizer que eu tenho 1 mol por litro, que seria a terceira unidade. Tudo bem, gente? Então, olha só, as conversões de unidades dependem da interpretação das unidades. Tá bom? Acho que eu vou colocar mais um slide aqui, só para a gente finalizar algumas coisas aqui. Vou colocar mais um slide, que a gente fecha tudo isso. Então, quais concentrações que a gente tem? As concentrações que a gente já estudou. Concentração simples em gramas por litro, quer dizer que eu tenho X gramas
por litro, quer dizer que eu tenho X gramas do soluto em 1 litro de solução. Quando eu tenho a concentração em mol por litro, se eu tenho lá Y mol por litro, a própria unidade já vai, a própria leitura da unidade já vai falando para nós. Quer dizer que eu tenho Y mol do soluto em 1 litro de solução. Porcentagem massa. Vamos supor que eu tenha lá 20% massa. Quer dizer que eu tenho 20 gramas do soluto em 100 gramas da solução. Se eu tenho 20% massa-volume, quer dizer que eu tenho 20 gramas do soluto em 100 mililitros da solução. Esse 100 aqui corresponde à porcentagem, né? Se eu tenho 20% volume, eu tenho 20 mililitros do soluto em 100 mililitros da solução. Muito pouco comum, mas pode aparecer. 20% volume massa. 20 mililitros. Aqui, eu vou nem falar isso, tá? Ok? Então, estão aí as unidades. Muito obrigado, espero que vocês façam um bom proveito, tá bom? Vamos encerrar aqui. Vou dar um tchau para vocês. Tudo de bom? Tá bom? A gente se vê nas aulas síncronas.